Os sites de compras coletivas viraram moda, mas é preciso cuidado. Aqui em Brasília, por exemplo, uma consumidora comprou um cupom e descobriu que o desconto prometido não era o mesmo oferecido pelo estabelecimento. Veja na reportagem de Roberta Mello. Os sites de compra coletiva viraram febre. Através deles é possível comprar diárias em hotéis, tratamentos estéticos, cursos e pratos em restaurantes. Para os estabelecimentos, esse tipo de oferta é uma oportunidade para divulgar seus produtos e serviços. Para os clientes, já significa uma economia que pode chegar até 80%. Mas quem adquire os cupons tem que ficar atento. Os descontos são tentadores e chamam a atenção dos internautas que acabam comprando e caem no conto da propaganda enganosa. Nem sempre o valor do desconto é realmente o que o estabelecimento oferece. E as reclamações já começaram a aparecer. Essa bancária foi vítima de propaganda enganosa. Depois de comprar um voucher que dava 65% de desconto em um prato de massa com uma taça de vinho, descobriu que o desconto era menor, de 55%. O restaurante, que já funciona em Brasília há 15 anos, participou pela primeira vez dessas promoções e explica o que aconteceu. A gente veio aqui, fez um acordo de ser qualquer prato do cardápio, com uma taça de vinho. Acabou que a gente deu uma mudada, né? E depois de mudar esse contrato, além de não ter pego a minha assinatura para poder fazer, né? Só veio pegar esses dias até. A gente mudou a chamada, que em vez de ser um prato qualquer, seria um prato de massa, e passou e não mudaram o preço. Então, ficou um contrato meio desacordado, assim, né? Meio implícito, né? O site de compra coletivas, Groupon, não quis gravar entrevista, mas enviou uma nota informando que vai ressarcir todas as pessoas que compraram esse cupom com R$20 de crédito para as próximas compras. E aqui com a gente, para tirar as dúvidas sobre esse assunto, o advogado especialista em direito do consumidor, Tiago Pedrosa. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Bom, nesse caso que a gente acabou de ver, a gente pode dizer que a consumidora foi vítima de propaganda enganosa ou a propaganda enganosa só ocorre quando o ato é intencional? Não, a publicidade enganosa, no caso, ela pode ocorrer mesmo não sendo intencional. E, nesse caso, a consumidora foi vítima, sim, de uma publicidade enganosa ou, no mínimo, de uma oferta não cumprida. É isso? Então, ela tem todo o direito de reclamar por essa diferença que lhe foi usurpada. Aqui no país ainda não há uma legislação específica que trata desse tema, né, dessa questão das compras coletivas. Por esse motivo, a gente pode dizer que o consumidor ainda está desprotegido? Não, o nosso Código de Defesa do Consumidor ele é de 1990, na época os consumidores não tinham acesso à internet, então de fato ele está em desacordo um pouco com essa realidade, mas ele teve uma técnica legislativa utilizada na qual permite que seja uma legislação moderna até hoje. Então o Código de Defesa do Consumidor hoje, ele não vai deixar o consumidor desamparado, mesmo sendo ele de 1990. Qual é o relacionamento dessas empresas de compra coletiva com os parceiros? Olha, eles têm um relacionamento de fornecedor com fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicado nessa relação. Então, vai se aplicar mesmo o Código Civil entre eles. Caso uma pessoa que anuncia nesse site, se ela tiver algum problema, como que ela pode buscar seus direitos? Provavelmente os consumidores vão ter entrado na justiça, vão ingressar com ações na justiça contra o outro, contra os dois, e aí depois eles dois na justiça comum, justiça civil, vão se resolver e um pode pedir ressarcimento do outro. Ok. E temos uma pergunta sobre esse tema gravada nas ruas pela nossa equipe. Vamos ver. Meu nome é Tatiana, sou vendedora. Eu queria saber se o serviço não for o que eu comprei, posso pedir meu dinheiro de volta? Pois é, como é que fica essa questão? Ela pode pedir o dinheiro de volta? Ela vai pedir isso onde? Pode, Ana. Nesse caso, o consumidor tem uma escolha. Ele pode escolher entre pedir o dinheiro de volta, ele pode escolher entre pedir um abatimento no preço ou pode pedir um desconto e pedir a rescisão do contrato também. O consumidor quem escolhe, não é o fornecedor quem escolhe. Nesse caso, ele pode sim pedir esse ressarcimento na justiça. É claro que muitas vezes o valor é pequeno. Então, nesses casos, o Ministério Público pode agir. Agora, se o estabelecimento ele não conseguir atender às demandas das compras efetuadas pelo site, como é que fica o consumidor nesse momento? O fato é de uma oferta não cumprida, né? O estabelecimento, juntamente com esse site de relacionamento, de compras em grupo, eles fizeram uma oferta e essa oferta ela deve ser cumprida. O consumidor deve exigir, pode exigir o cumprimento dessa oferta, tanto de um quanto de outro ou de ambos. E pode fazer isso na justiça. É claro que, mais uma vez, R$30, R$20, ninguém vai entrar na justiça por causa de um valor tão baixo.
Então, muitas vezes, as associações de defesa do consumidor ou o Ministério Público podem tomar uma providência, mas, de fato, pode acontecer. Ok. E temos uma outra pergunta sobre o tema de hoje. Vamos ver. Me chamo Miriam e sou cabeleireira. No caso de erro, de quem é a culpa? Do estabelecimento ou do site? E então, problemas de erro de digitação, informação incorreta, quem leva a culpa nesses casos? Nesse caso, a regra é a mesma como hoje existe nos classificados, os anúncios de TV, anúncios de jornal, revista, qualquer outro tipo de anúncio. A regra é a mesma. O consumidor ele pode exigir o cumprimento da oferta, independentemente de quem seja o erro. É claro que depois, entre eles, os fornecedores, tanto da intermediação quanto da comercialização dos produtos, vão se resolver na justiça. Mas o consumidor pode exigir de qualquer deles o ressarcimento dos seus prejuízos. E há também quem haja de má fé nesses sites, né? Tanto quem está vendendo para o site que está vendendo a promoção do estabelecimento, como o próprio site. Seria, então, voltando à questão, propaganda enganosa. Sim, são os chamados chamarizes, né? São publicidades que têm como escopo fazer um chamariz para que muitas pessoas venham atraídas pela oferta e, quando percebem, não é, de fato, o que foi prometido. Então, o código tem uma proteção com relação a isso. Nesses sites de compra coletiva, o consumidor ele tem direito de arrependimento, assim como ocorre nessas lojas de compras virtuais, essas lojas virtuais? O que o Código de Defesa diz é que as compras feitas à distância, você tem esse prazo de 7 dias para se arrepender. No caso, quando em 1990 foi instituído o Código de Defesa do Consumidor, não existia internet, mas já existia compra por reembolso postal, compra por catálogo, e todas essas compras feitas à distância, na qual o consumidor não está na loja, ele pode se arrepender sem dizer o motivo. Dentro daquele prazo de 7 dias, aí no caso da compra coletiva, ele entraria em contato com quem vendeu o cupom. No caso, o site mesmo da compra. Em qualquer dos dois. De preferência com o site, para ver se teve algum equívoco, mas se não for cumprido, ele pode se dirigir diretamente ao estabelecimento. Bom, em alguns sites é comum a gente ver umas cláusulas, eles falando que eles não se responsabilizam por problemas com os parceiros. Eu posso dizer que essa é uma cláusula abusiva? Ela é abusiva e ela é nula de pleno direito pelo artigo 51 do Código. Qualquer cláusula que limite a responsabilidade do fornecedor pelo aquele produto ou serviço que ele está oferecendo no mercado de consumo, ela é nula de pleno direito. É como se não estivesse escrita. Ok. E agora mais uma pergunta sobre os sites de compras coletiva. Vamos ver. Meu nome é Hansky Carvalho, sou estudante. Eu queria saber quem fiscaliza esses sites. Então, é feita uma fiscalização? Quem que faz esse trabalho? Não há uma fiscalização preventiva. Né? O que há são fiscalizações corretivas das instituições de defesa do consumidor, como o PROCON ou o próprio Ministério Público, através das suas promotorias de defesa do consumidor. Mas sempre acontece, geralmente, de forma corretiva, após o problema ter acontecido. Né? Pode ocorrer também de forma preventiva, mas não é muito comum. Bom, voltando à questão do caso dessa consumidora, da reportagem, ela vai ser ressarcida, só que ela vai receber R$20 de crédito para fazer compras no site. Isso está certo ou ela pode exigir receber esse desconto em dinheiro? Ela pode exigir receber o dinheiro de volta, mas tem que ver o seguinte também. Muitas vezes essas compras são feitas por cartão de crédito. E muitas vezes a própria empresa não recebeu esse dinheiro ainda da operadora do cartão de crédito. Então, nesses casos, há que haver uma razoabilidade para entender o pagamento por meio de crédito. Se já houver havido pagamento da fatura do cartão de crédito e o recebimento por parte do fornecedor, nesse caso, entendo ser razoável, sim, pedir o dinheiro de volta. O Código de Defesa do Consumidor dá essa opção do consumidor não querer crédito, querer o dinheiro de volta. Ele pode optar por receber o crédito, é uma opção dele, e pode optar também por um abatimento no preço em razão desse prejuízo, mas é sempre uma opção do consumidor. Doutor, quais seriam as dicas que o senhor poderia dar para os nossos telespectadores para não cair em armadilhas, não acessar sites que não sejam seguros, para que ele possa fazer sempre uma compra segura pela internet? Bom, em primeiro lugar, sempre ter um bom antivírus, né, um bom sistema de firewall nos seus computadores. Em segundo lugar, verificar junto aos fornecedores se realmente aquela promoção existe, né, porque muitas vezes podem ser ofertadas promoções fictícias como atrativos para algum tipo de golpe. Verificar com o fornecedor e também verificar o prazo de validade dessa compra, se ele pode usar esse crédito até quando, qual é o fornecedor, qual é o tipo de estoque que ele tem daquele tipo de produto, se ele se preparou para uma demanda de 5, 20, 30 mil consumidores em uma semana procurarem aquele produto. Então, isso, procurar informações sempre com o fornecedor
e com o site de compras, mas principalmente com o fornecedor. Tem muita gente que faz, inclusive, as reservas antes mesmo de adquirir o cupom para ter já essa garantia né? do produto ser consumido. Agora, problema de tratamento nos estabelecimentos, não pode, né? Isso não pode existir. O tratamento para quem vai comprar com cupom ou quem não compra tem que ser igual. Essa discriminação ela não pode existir, né? Até porque a vantagem que o estabelecimento obteve por ter uma grande quantidade de consumidores consumindo aquele produto é muito grande, né? Isso foi um espetáculo na internet que permite que isso aconteça. Então, ele vai ter, sim, um bônus, aliás, muito maior do que muitas vezes uma compra individual. Então, a discriminação não pode existir. Ok, doutor, muito obrigada pela entrevista e tenha uma ótima tarde.